Olá, turminha do segundo ano. Bom dia, boa tarde. Trago agora para vocês nossa segunda aula de hoje, sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021. Vamos trabalhar produção de texto. Antes de iniciar o assunto, deixa eu mostrar para vocês o nosso livro. Produção de texto, nosso novo livro. Tá aí, livro do segundo ano. E esse livro, ele traz vários gêneros textuais, certo? Durante o ano de 2021, vamos trabalhar vários gêneros. Vamos falar sobre o gênero conto, o gênero placas indicativas, gênero tela, gênero fábula, gênero lista, gênero receita culinária e o gênero verbete, certo? Cada um desses gêneros vem bem explicadinho no nosso livro. Além da explicação, o que é o conto, vem explicando detalhadamente o que é um conto, o que é o gênero conto. Aí vem a definição e vem uma atividade para reforçar o assunto. Da mesma forma, ele vem falando sobre o gênero placas indicativas. Aí aqui embaixo vem a definição. Geralmente vem destacado assim. Vem falando o que são essas placas indicativas, né? E vem trazendo também os exemplos de algumas placas, que eu tenho certeza que vocês, só de olhar, vai saber responder o que está se referindo cada placa dessa. É isso? Vem também com atividades. Traz também a questão da comunicação verbal, que é essa comunicação falada, né? E vem falando também sobre a comunicação não verbal, que é essa através de placas que mesmo sem que a gente escute alguma coisa, mesmo que alguém não fale nada, mas só o ato de mostrar, a gente já sabe o que aquela pessoa ou aquela placa está querendo nos dizer. Então, essa é uma comunicação não verbal. Vem falando sobre o gênero tela, tá aqui. Traz uma tela. Essa daqui é a de Portinari, chamada de retirantes. Aí vem todos os detalhes de uma tela. Se a gente chegar no museu ou numa galeria de arte e quiser analisar, olhar uma tela, observar, a gente vai ter que analisar todos esses tópicos. Vem falando sobre a dimensão da tela, qual o tamanho real, vem falando sobre a técnica utilizada para fazer aquela tela. O que foi que o artista utilizou? Qual foi a ideia que ele teve? Aí vem o período de produção, quando que essa tela foi feita. Tudo isso a gente vai analisar quando estudar o gênero tela. Fala sobre as cores, quais as cores utilizadas, a textura, que tipo de material o artista utilizou. E fala sobre iconografia, que é uma descrição do que é possível ver ou perceber na imagem. O que a gente consegue observar, o que a gente percebe nessa imagem, na tela de Cândido Portinari. Aí daqui a gente pode ter várias ideias. Então, tudo isso é estudado no gênero tela. Vem as atividades para reforçar o assunto. Traz também o gênero fábula,
que são textos, né, comuns, só que em geral esses personagens são os animais, e esses animais eles falam, né? Eles têm comportamento parecido com os dos seres humanos. Aí traz uma fábula, o pastor e o lobo. Traz também as atividades. Nessa atividade vamos poder recortar e depois montar de acordo com a sequência do livro. Com a sequência do conto, né? Bem interessante, né? Nos traz também o gênero lista, que vocês já conhecem, porque é utilizado em casa, né? Quando a mamãe vai fazer vai ao supermercado, vai à feira, aí geralmente faz-se uma lista para saber o que é que vai comprar, para não comprar sem necessidade, ou esquecer de comprar alguma coisa. Temos também lista telefônica, a lista da feira, uma lista de convidados para uma festa. Então, todo esse tipo de lista com as definições vai vir aqui no nosso livro de produção de texto e as atividades reforçando o gênero lista. Tem o gênero receita culinária, que é muito legal, porque geralmente vem uma receita bem simples, que vocês podem fazer em casa, com a família. Vem a definição de receita, além da própria receita, né? No caso aqui é um mousse de maracujá, bem fácil, 3 ingredientes só, dá para fazer em casa. Vem falando vem trazendo para a gente todas as explicações. Quando você vai fazer uma receita, o nome da receita, o tempo de preparo, os ingredientes, o modo que a gente vai preparar, se é no liquidificador, se é na batedeira, se precisa bater só na mão, se vai ao fogo, ao forno. Então, vem explicando todos esses detalhes e vem também para que vocês desenhem e escrevam uma receita. E durante essa aula a gente vai discutir, vai apresentar aos colegas as nossas receitas, né? E o colega vai conhecer outros pratos deliciosos. Traz também o gênero verbete. O que seria gênero verbete? Tem a definição do verbete, que é justamente essas informações que nos traz um dicionário, no caso. Tem aqui uma folha de dicionário, certo? E o verbete são as definições de cada palavra. Tem um exemplo aqui de bengala. Aí vem explicando o que é uma bengala. E o verbete é justamente essa explicação que o dicionário nos traz. Temos atividade também para reforçar o assunto, certo? Para que fique bem gravado na nossa memória, para que a gente aprenda, né, sobre todos esses gêneros, porque tudo isso aqui vai ser usado durante muitos e muitos anos. Vai ficar adulto e vai ter que saber diferenciar um gênero receita culinária, de uma lista. Você vai precisar saber fazer essa diferença de um gênero para o outro. Hoje, eu vou trazer para vocês, além desses gêneros que vamos estudar aqui, existem outros tipos de gênero. O que eu vou trazer para vocês hoje é o gênero propaganda. Todo mundo já ouviu falar nisso. Por quê? Porque está diariamente
na TV, tá nos outdoors na rua, naqueles folhetos de supermercado. Então, tudo isso é propaganda, né? Deixa eu ler para vocês o que o livro nos traz. Diz assim: estamos cercados de anúncios que tentam nos convencer a adquirir produtos ou serviços. Esses anúncios são as propagandas que utilizam os mais diversos veículos de comunicação para anunciar o produto ou serviço destinado a consumo. Então, a propaganda é justamente o que eu falei para vocês. É o que a gente vê na TV, o que a gente escuta no rádio, promoção, produto tal, com tal valor, tudo isso é propaganda, certo? Para despertar o interesse do cliente em potencial, as propagandas precisam ser atrativas. Elas precisam chamar bastante a atenção do cliente, não é? Para poder aquele cliente ficar muito interessado naquele produto e chegar ao ponto de ir até a loja ou então fazer a compra pela internet daquele produto que ele achou muito interessante. Então, a propaganda precisa ser muito boa para convencer o cliente a comprar o produto. Então, precisa ser atrativa, né? E os recursos utilizados para isso dependerão do público que se pretende atingir. Então, não é qualquer propaganda que vai chamar a atenção de vocês, crianças, né? Uma propaganda de um medicamento não vai chamar a atenção de vocês. Porém, a propaganda de um brinquedo, de um filme que está em lançamento, de um aparelho eletrônico, eu tenho certeza que vai chamar bastante atenção. Então, não é só fazer a propaganda. Você tem que saber qual o público que você quer atingir. Ah, eu vou vender meu produto e meu produto é para crianças. Aí essa propaganda ela tem que ser top, tem que vir cheia de atrativo, tem que vir bastante colorida para poder chamar a atenção das crianças. Porque se não for muito atrativa, ninguém vai se interessar. Veja abaixo, veja aqui no livro um exemplo de propaganda que se utiliza apenas de recursos visuais. É aquela linguagem não verbal. Tem a imagem, certo? Tem a imagem e tem aí sorvetes e picolés artesanais. Porém, ninguém está falando nada, né? É só a questão visual. Apesar de o tipo mais comum de propaganda ser a publicidade é aquela que anuncia produtos e serviços. Há diversos tipos de propaganda que variam de acordo com a sua finalidade. Por exemplo, promover uma empresa ou instituição ou uma pessoa, ou então promover uma ideia, né? Como no caso do nosso projeto de oficina de negócios. Para divulgar aquele projeto, a gente precisa de uma propaganda. Essa propaganda, ela tem que ser atrativa, tem que chamar atenção, tem que ter várias imagens de brinquedos, né? Feitos de materiais reciclados, feitos de sucatas, para poder chamar atenção para o público poder visitar o local onde vai ser a venda desses brinquedos e ser bem atrativa. Porque se for só um cartaz sem cor, eles não vão querer conhecer os brinquedos e conhecer os projetos.
De jeito nenhum. Por isso que a propaganda, mesmo ela sendo não verbal, ela precisa ser atrativa. Ela precisa promover aquela ideia, não é? Precisa chamar a atenção das pessoas. O que eu vou querer de vocês agora? Vocês é que vão fazer a propaganda para mim, certo? Vocês vão fazer de conta que vão vender algum produto ou divulgar alguma ideia, certo? Para isso, eu vou precisar que vocês peguem uma folha de ofício e façam a propaganda de algum produto, o produto que vocês imaginarem, alguma coisa que vocês mesmos criaram. Ah, criei uma caneta ventilador. Aí eu tenho que fazer a propaganda desse meu produto, certo? Vocês podem pegar o caderno de português, de língua portuguesa, só para colocar o enunciado da questão, tá? Faz aí o teu cabeçalho completo, não é? Escola dinâmica. Coloca a data de hoje. Hoje é sexta-feira, 5 do mês 2, que é o mês de fevereiro, do ano de 2021. Coloca o nome de vocês, aluno, se for menino, aluna, se for menina. Depois de colocar o nome de vocês, coloca lá qual é a turma. A gente sabe que a turma é o 2º ano, só que aí eu preciso que vocês especifiquem se é manhã ou tarde. M para manhã e T para tarde, certo? Pula uma linha, coloca atividade. Atividade de produção de texto, certo? Pulou mais uma linha, eu vou colocar a atividade para vocês. O que é que eu vou querer de vocês? Como eu expliquei anteriormente, vocês vão em uma folha de ofício, em uma folha de papel ofício, em uma folha de papel ofício, faça um cartaz com a propaganda de algum produto. Pode ser o produto que vocês imaginarem, certo? Cabeçalho, escola dinâmica, data 5 de fevereiro de 2021. Aluno, se for menina, coloca aluna. Escreve o nome e coloca qual a turma. Se é o 2º manhã ou o 2º ano
da tarde. Pula uma linha, escreve atividade de produção de texto, pula outra linha e continua escrevendo, só que agora é atividade mesmo. Em uma folha de papel ofício, faça um cartaz com a propaganda de algum produto. Ou vocês vão criar esse produto, tá livre para vocês. Vocês podem criar esse produto, ou vocês podem pegar algum produto que já existe. Ah, eu quero fazer a propaganda de uma lata de achocolatado. Aí eu pego aquela lata, faço o meu cartaz. Lembrar que se o meu cartaz tiver sem cor, ele não vai chamar a atenção. Então, a propaganda, para chamar a atenção do público, ela precisa ser chamativa, né? Colorida, bem feita. Então, caprichem e não esqueça de colorir a propaganda de vocês. Tá certo? Vou me despedindo de vocês. Após terminar a atividade, printa e manda no aplicativo, tá certo? Pra gente ter um controle de quem fez. E tá aí o gênero propaganda, que é o nosso gênero de hoje, que não está no nosso livro, tá? Não está no nosso livro, de jeito nenhum. Esse eu trouxe exclusivamente para vocês, esse gênero. Até a nossa próxima aula. Um cheiro para vocês. Tchau, tchau.